Olá, meus queridos, tudo bom? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Estamos aqui mais uma vez para mais um acolhimento com Jesus, estudo baseado nesse livro aqui, Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós vamos estudar o capítulo 82, que tem como título Quem serve, prossegue. E antes de nós começarmos, dá tempo de vocês pegar o livrinho para acompanhar a leitura. Quem puder, obviamente, acompanhar a leitura. Tem algumas pessoas que não podem acompanhar a leitura, fazem a leitura depois, não tem problema nenhum, né? Ou, no outro momento, não tem problema algum. O mais importante nesse trabalho, nesse momento especificamente, quem puder ouvir, né? Quem puder ouvir ao vivo, né? Ótimo. Quem puder ouvir mais tarde, em outro momento, também ouça, né? E com base no que for falado aqui, o que vocês entenderem, o que vocês compreenderem, que nós possamos juntos fazer uma reflexão do que Emmanuel coloca aqui. Isso serve para mim também, né? No que Emmanuel está colocando aqui, né? Que nós possamos refletir durante essa semana e pensar um pouquinho sobre isso. Esse que é o convite. E antes de nós começarmos, dá tempo da gente beber uma água, né? Fazer uma prece, para que a gente possa iniciar o trabalho de hoje. O título é Quem Serve Prossegue, tá? É o capítulo 82 do livro Fonte Viva. Vamos então fazer nossa prece inicial, pedir a Jesus, nosso irmão mais velho, que possa nos acolher, que possa nos intuir com boas vibrações, com bons pensamentos, para que possamos nesse momento estarmos dedicados a essa reflexão, a esse entendimento. Que possamos, acima de tudo, pensar um pouco, esquecer nesse momento todos os problemas que estão ocorrendo lá fora e pensar um pouco sobre nós, sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa conduta que estamos tendo com o nosso próximo, conosco. Pensar um pouco sobre isso, meditar um pouco sobre isso. E vamos pedir a ajuda da espiritualidade amiga e querida para nos intuir nesse trabalho, nessa reflexão, nessa meditação, que é um convite que nós fazemos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Quem serve, prossegue. Olha só. Tem uma reflexão que é de Jesus, está no Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Uma frase muito conhecida, né, no movimento espírita. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o título do capítulo que Emmanuel nos propõe é Quem serve, prossegue. E, primeiramente, vamos pensar um pouquinho sobre esse verbo, servir. O que é servir? Servir, no meu entendimento, sem ainda ler o texto, fazer as pausas necessárias aqui no texto, mas servir, no meu entendimento, é fazer todo o bem que nós possamos fazer. Quer dizer, todo o bem que nós possamos fazer é ótimo. Fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, melhor dizendo. Acho melhor assim. Fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, que estiver ao nosso alcance. A quem? A qualquer pessoa. Pode ser um membro da família? Pode. Pode ser um colega de trabalho? Pode. Pode ser um irmão que esteja morando na rua?
Pode. Então, todo esse bem, essa oferta, essa nossa direção né, ao bem, é o ato de servir. É o ato de servir. Inclusive, não vamos nos esquecer que nós podemos também servir a nós mesmos, né? Como assim servir a nós mesmos? Fazer nossas preces, nossas orações, o culto no Evangelho no lar, não deixar que pensamentos externos que não sejam bons nos perturbem, né? Então, e isso é difícil, isso não é fácil não, isso é difícil. Mas nós podemos também fazer isso, esse movimento em direção a nós. Porque tem aquela famosa frase, né? Que para nós fazermos o bem ao próximo, nós precisamos, antes de mais nada, fazer o bem a quem? A nós mesmos. Jesus mesmo falou isso, que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, primeiro temos que nos amar para podermos nos dedicar um amor a quem? Ao próximo. Então, não precisa ser na plenitude, mas se nós tivermos um pouco mais de amor, um pouco mais de consideração, um pouco mais do ato em direção, o ato de fazer o bem a nós, já está ótimo, porque nós podemos ofertar isso de alguma forma ao próximo. Então, Emmanuel começa o texto. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. A palavrinha-chave evolução, né? Ou seja, o ato de nós ofertarmos o bem a quem quer que seja, né, nós vamos praticar o que? A caridade. Captei a mensagem de vocês. Vocês pensaram exatamente igual a mim. Então, é o ato de praticar a caridade, né? E praticando a caridade, nós vamos evoluir. Né? Por isso que Emmanuel coloca aqui evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente em que será o homem. Antes de continuar, uma pausa. Ricardo, eu faço bem a uma pessoa, mas a pessoa não está nem aí para mim. Pelo contrário, a pessoa me ofende, a pessoa pisa em mim, não tem problema. Como assim não tem problema? Não tem problema. Tem uma frase que eu gosto muito. E aí eu vou fazer uma referência a um grande amigo meu que faz alguns trabalhos aqui no Greste também, que é o Celso. Ele sempre falou para mim o seguinte: faça a tua parte. Faça a tua parte. Ou seja, se a pessoa te ofendeu, se a pessoa de alguma forma te humilhou, não tem problema. Não vamos guardar isso. Não vamos guardar isso, esse sentimento, esse rancor. Faz uma prece por esse irmão ou por essa irmã, né, e continue estendendo a mão. E tem uma outra frase que eu gosto muito. Não me lembro de onde que ela é, mas ficou na minha cabeça. O nosso contato de trabalho é sempre com o Pai. É sempre com Deus. Olha só. É forte isso, né? Então vamos sempre fazer a nossa parte. Continuando aqui no texto. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A nossa caminhada
essa caminhada libertadora nossa, que é a nossa encarnação, né? Nossa caminhada libertadora. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Não é verdade? Isso que Emmanuel coloca aqui. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, ela não serve, ela só é servida, só recebe. Recebe, 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 recebe o tempo todo. Não sabe agir sozinha em situação alguma, porque ela não teve o treinamento, o hábito de ir em direção ao próximo. É sempre as pessoas vindo em direção a ela, e não ela indo em direção ao próximo. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A criatura que serve pelo prazer de ser útil. Então, servir, é o que nós falamos inicialmente, né, nessa questão de ir sempre em direção ao próximo. Com que finalidade? Só para complementar o que Emmanuel coloca aqui, de ser útil. Então, tem uma frase assim que eu também gosto. Como que nós podemos ser úteis? Nas nossas preces matinais, assim que nós acordamos, aquela prece de agradecimento por mais um dia, pois é, que nós possamos incluir essa frase. Como que eu posso ser útil no dia de hoje na vida de alguém? Né? De que forma eu posso ser útil? É para a gente pensar, tá, gente? Que não tem resposta pronta, não. É para a gente pensar mesmo. A primeira cristaliza-se. A segunda, que seja, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros? Tem alguém que reclama excessivamente dos outros aqui? Quem está assistindo Acolhimento com Jesus? Seja ao vivo ou depois? Vocês reclamam excessivamente de alguém? Podem colocar aqui nos comentários, quem quiser. Opcional. Eu reclamo. Então, quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha a mesa. Aqui tem uma questão interessante, porque a partir do momento que eu reclamo excessivamente de alguém, o que acontece? Isso volta. Toda essa energia, todos esses pensamentos que eu emano para essa pessoa, eles voltam. Então nós somos, talvez, para não falar com certeza, os primeiros a serem atingidos. Então, para que eu reclamo excessivamente de alguém? Vou passar a reclamar menos. Não tem como zerar ainda? Vamos diminuir um pouco. Vamos estar mais alertas em relação a isso, né? Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Presta atenção numa coisa, ninguém aqui é Jesus. Ninguém aqui é Jesus. Jesus é o Espírito perfeito. Ele veio com uma missão. Ele veio com a tarefa de servir. Mas ele é o nosso modelo e guia. Por mais que nós não possamos operacionalizar o ato de servir da maneira como Cristo fez, vamos fazer do nosso jeito, com o conhecimento que nós temos do Evangelho,
com o que nós estudamos, com o que nós lemos, com o que nós assistimos nas palestras. Isso já é alguma coisa. É essa a pegada. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Então, a orientação foi dada aqui no texto, né? A orientação é: vamos servir, vamos trabalhar em direção ao próximo. E quando a gente fala em trabalhar em direção ao próximo, gente, tem várias formas, tá? Muitos pensam que, então eu vou fazer um trabalho de distribuição de quentinha. É uma forma, mas não é a única forma. Eu posso servir em direção ao próximo ouvindo ele ou ela, ouvindo, escutando, doando um tempo da minha existência em direção ao próximo para que ela possa, ou ele possa falar sobre alguma situação que está incomodando, que está afligindo. Então é para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Quando nós saímos de casa, como que eu posso fazer como que eu posso de fato fazer o bem? No mercado, na farmácia, na escola, na universidade, em eventual curso que a gente faça. Olha só, só estou assim levantando por alto. Na casa espírita, não sei se eu falei do trabalho, acho que eu falei, né? Do trabalho. Enfim, qualquer lugar que nós possamos estar. De novo, como que eu posso ser útil? Como que eu possa estender a mão, né? E exercer o título do nosso bate-papo aqui. Isso aqui é mais um bate-papo, uma reflexão em conjunto, uma meditação. Acolhimento com Jesus, né? Como que eu possa ajudar o Cristo a acolher esse irmão, essa irmã que esteja aflito ou aflita? Como que eu posso acolher? Como que eu posso ajudar nesse acolhimento? Eu sou um instrumento. Todos nós somos instrumento do Cristo, né? Então, que nós possamos exercer cada vez mais essa atividade de estarmos sempre estendendo a mão em direção ao próximo, que é isso que o Espiritismo sempre nos deixa, né, como legado, né? Muitas pessoas pensam, o Espiritismo associa-se logo à questão da mediunidade, que também é importante, mas, digamos assim, não é o carro-chefe. Não é o carro-chefe. O carro-chefe é justamente estender a mão para o próximo, acolher, né? Esse é o carro-chefe. A mediunidade é tão importante quanto, mas o verdadeiro carro-chefe é através do Espiritismo. Nós, acima de tudo, todos nós somos cristãos. E temos a obrigação, como cristão, de, ao vermos alguém passando por uma dificuldade, alguma necessidade, que nós possamos ser esse instrumento, de ir lá, conversar, estender a mão, perguntar o que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa, ou se nós já vermos que a pessoa realmente está precisando de algo, que possamos nos mobilizar. Mas, Ricardo, não tem recurso financeiro para isso. Não tem problema, você pode fazer uma campanha para essa pessoa, para arrecadar fundos, sejam eles materiais ou financeiros, para ajudar essa pessoa. Olha só, tem várias formas, gente. Não tem receita pronta. Não tem receita pronta. Existem alternativas. Mas o mais importante é uma coisa certa, que nós possamos sempre fazer esse movimento em direção ao bem. Fique com Deus. Até a próxima semana.